Oi! Vou falar aqui pra vocês do dia em que a filha da professora falou todas as verdades sombrias sobre a família dela. A aula de matemática estava prestes a começar. E tava todo mundo muito ansioso. Porque na semana anterior tinha rolado um teste surpresa. E esse teste tava, absurdo de difícil. Porém, a aluna nova chamada Maria, filha de uma das nossas professoras, surpreendeu todo mundo acabando o teste em 15 minutos. E acertando tudo. Nós sabíamos disso porque assim que ela terminou, o professor ficou assustado, pegou o teste, corrigiu e falou pra turma inteira que ela tinha acertado e liberou ela pra ir embora. A grande maioria do resto da turma teria tirado péssimas notas. Porém, a Maria usou uma tática infalível pra passar aula pra mim e pros meus amigos. Deu super certo e a gente só queria ter a nossa nota logo. Aí chegou o professor de matemática, como ele era um pouquinho difícil de lidar e todo mundo gostava dele, todos nós sentamos e ficamos quietos. Até que ele vai na mesa dele, separa uma folha e avisa pra sala inteira que aquilo lá era um teste da Maria. E aí ele começou a falar que não sabia como ela tinha tirado aquela nota, mas que ele tinha certeza que alguns alunos da sala só tinham tirado nota boa porque ela passou cola. Ou seja, ele estava acusando ela de ter passado as respostas para um monte de gente. E aí o professor, com o teste dela, foi caminhando em direção à cadeira onde ela estava sentada. Quando ele chegou a uma distância razoável, ele começou a rasgar o teste na frente dela. Começou a picotar a folha e jogar no chão. Falou que ela zerou o teste, que ela ia ter que fazer uma recuperação única, que ia fazer uma prova só pra ela. E durante essa situação toda, ele deixou escapar que ele mesmo só ficou sabendo que a Maria tinha passado cola pro pessoal, porque o irmão mais velho dela, que era da nossa turma, tinha fofocado pra ele. Na mesma hora que a Maria entendeu, ela deu um tapão na mesa, até o professor tomou um sustinho, que eu vi. Aí a Maria levantou da cadeira dela, olhou na cara do professor e falou pra ele que ela queria ver quem é que ia obrigar ela a fazer outro teste, porque até então tava empatada, era a palavra dela contra a do irmão. E aí ela começou a andar na direção da mesa do irmão dela, e o professor gritando, mandando ela sentar, falando que era pra ela baixar o tom de voz, falou que se ela não sentasse na hora que ele tava mandando, ele ia lá chamar a mãe dela e a diretora Dona Márcia. E a Maria, nega isso, tava seguindo em direção à mesa do irmão dela. O professor boladão foi direto pra sala da diretora chamar ela. A Maria chegou de frente pro irmão dela, apontou o dedo e falou assim: eu já falei pra você não se intrometer mais na minha vida. E como aparentemente você não ouviu, agora quem vai fazer fofoca sou eu. E o irmão dela, que parecia um filho perfeito, o irmão perfeito, o aluno perfeito, o menino perfeito. Era comportado, falava com classe, muito bem educado. Pela primeira vez, ele elevou o tom de voz e falou bem alto: Maria, fica quieta e vai pro teu lugar. E ela foi se afastando lentamente da cadeira dele, com um sorrisinho no rosto, e começou a contar toda a verdade. Basicamente, ela falou pra turma inteira que a verdade sobre ela e o irmão dela terem que se mudar de escola, sair da particular e ir pra pública, que era nossa, foi porque o histórico escolar deles tinha sido manchado. E eles dois haviam sido expulsos da última escola. E aí ela disse pra gente que o pai dela e o irmão dela são homens muito agressivos. E que geralmente quem sofria com isso era ela e a mãe dela. Vocês já estão entendendo o que eles faziam com elas, né? A Maria não entrou muito em detalhes, mas ela explicou que um dia, na antiga escola dela, o irmão dela tava brigando com ela por algum motivo e ela falou pra ele não encostar a mão nela. E ele encostou. Só que ela disse pra gente que ela já estava cansada dessa situação. E que naquele dia ela tinha perdido o medo. E no momento em que o irmão dela encostou nela, ela não pensou duas vezes e voou em cima dele, no meio do pátio da escola, todo mundo vendo. Aí ela juntou a raiva e a mágoa acumulada e contou pra gente que a briga foi muito feia. E que depois disso rolou a expulsão. E que no final da história, todo mundo ficou contra a Maria. E o irmão tinha saído como vítima. Porque a própria mãe, que sabia da situação o tempo todo, preferiu ficar do lado dele. Gente, negócio de louco. E aí, gente, nesse momento, as máscaras caíram. Muita coisa começou a fazer sentido. E enquanto ela tava contando essa história toda pra gente, o irmão dela já tinha levantado e tava andando de um lado pro outro, coçando a cabeça muito nervoso. E ele tinha mandado ela calar a boca várias vezes e ela continuava falando. Até que teve uma hora que ele foi na direção dela, com uma cara maligna que eu não gosto nem de lembrar. Quando ele tava mais ou menos a 3 passos de encostar nela, a Giovanna Furacão, a menina mais barraqueira da escola, entrou na frente dele e falou assim: você tá querendo alguma coisa? Aí ele parou, cara a cara com ela, mandou ela sair e falou que ele só queria falar com a irmã dele. Aí a Giovanna falou assim: querido, tá pra nascer o homem que vai fazer uma maldade com uma mulher na minha frente e eu não vou fazer nada. E se você não gostou, passa por cima. A sala inteira assim, Até que do nada, a Lívia, a lerdinha, levantou da cadeira dela e falou assim: é isso aí mesmo, amiga. A Maria não tá sozinha, não. Aí todo mundo foi e olhou pra cara da Lívia. Aí ela falou assim: falei besteira de novo, né, gente? Desculpa. No que ela ia sentar, eu levantei da minha cadeira e falei assim: o que a Lívia falou é verdade. Se você encostar em alguém aqui dentro, vai ser todos contra um. E aí as meninas e os moleques começaram a se manifestar. Aí todo mundo começou a falar: é isso aí mesmo, é isso aí. A Lívia, gente, ficou toda boba. Ficou feliz a semana toda só por causa disso. Aí o irmão da Maria pegou uma cadeira e falou que queria ver quem é que ia aguentar com a cadeira. Cheio de raiva com a cadeira na mão, falou que podia vir quem quisesse, que ele não tinha nada a perder. E nesse momento, a gente só escuta assim, como é que é? Era a diretora Dona Márcia, ainda deu 2 pancadão na porta. Junto com ela chegou o professor que tinha rasgado o teste e a nossa professora, mãe da Maria. E daí pra frente, foi só pra trás.
Oi, dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir para sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso a gente sair da casa da minha avó e todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente, mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia onde estava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque, de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Por ela ter vindo contar a história, a gente tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormir nos quartos que tinham na casa e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarrada, ela jogou um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras boas mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela, ela tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora, eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava em silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo. Mandando me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final. E a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai... Credo, eu vou dormir, fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também e botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico um frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo do escuro? Eu espero que você não comece a ter, depois dessa história.
Oi, dia em que a aluna nova sozinha salvou eu e todos os meus amigos da recuperação. Em um dia comum da semana, estava faltando apenas 2 aulas, que eram com o mesmo professor e a matéria era matemática. Aí deu a hora desse professor entrar na sala, esse professor que todo mundo gostava, todo mundo amava ele. Mentira, gente, ninguém gostava dele. E ele odiava todo mundo também. E eu não irei citar o nome dele porque eu tenho senso agora. E eu parei com isso. O nome dele é Walter. Aí esse professor de matemática chegou na sala. Ele tava com pressa, mandou todo mundo ficar quieto e ir pros seus lugares. Depois de ter olhado a turma inteira e mandado todo mundo ficar quieto, o professor Walter simplesmente vai até a mesa dele e pega um bolão de folha, volta e fica de frente pra turma e fala assim: hoje é dia de teste surpresa. Vocês terão 2 aulas pra fazer isso aqui. Ou pra tentar, né? E pra vocês aí que tem uma dificuldade com contas básicas, eu sinto muito. Mas nem tanto. Aí ele começou a entregar os testes, e sempre que passava com uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade, ou que era só bagunceira, uma pessoa mais agitada, ele entregava, falava boa sorte, dizia que a pessoa ia precisar da boa sorte, ria da cara do aluno e ia entregar pro próximo. Particularmente, eu gostava muito de estudar, então eu não tinha muita dificuldade, mas vendo o teste inteiro, realmente estava muito difícil. Depois de entregar o teste pra todo mundo, ele foi lá pro quadro, ficou de frente pra turma, botou o óculos escuro pra ninguém ver, né, pra onde ele tá olhando, e autorizou o início do teste. Quando deu uns 15 minutos que a gente tava fazendo, tinha gente chorando, tinha gente que já tinha desistido de fazer, mas até então vida que segue, né, já tava tudo péssimo. Quando deu uns 30 minutos que a gente já tava no sofrimento, o celular do professor despertou. Aí ele falou pra gente que aquele despertador significava que já tinha 30 minutos que o teste tinha começado, e que era tempo suficiente da maioria pelo menos desistir, e que quem quisesse ou tivesse terminado, podia sair. Uns 6, 7 alunos desistiram e foram embora, até que de repente a Maria, a aluna nova, levantou a mão. O professor perguntou o que foi. Ela simplesmente pegou a folha, balançou e falou que tinha acabado. Ele pegou a folha dela, foi pra mesa dele e pediu ela pra esperar um pouquinho. E ele viu que a Maria tinha feito tudo. E eu expliquei aqui pra vocês que na fofoca em que ela chegou na escola, a mãe dela disse que ela era uma espécie de mini gênio, que foi adiantada na escola, que ela era muito inteligente, blá blá blá. Tanto é que ela tinha acabado de fazer 13 anos e já estava no 9º ano. E o professor, corrigindo a prova dela, tava indignado, coçava a cabeça. Ele ficava falando baixinho: não é possível, não é possível. Na hora que ele dava um certo na questão, ele fazia com raiva. Quando ele terminou de corrigir, ele levantou com a prova dela na mão e falou assim: bom, Maria, né? Parabéns, você acertou tudo. Você deve ter vindo de uma escola muito boa. Ou você colou. Mas, como eu não vi nada, não tem como te acusar. Você tá liberada, se quiser ir embora, pode ir. Aí a Maria levantou e enquanto ela juntava o material dela, ela olhou pro professor e começou a falar que, na verdade, eu terminei o teste tem uns 15 minutos. E só não entreguei antes porque eu tava tentando entender o porquê que numa prova de 9º ano tem questões de vestibular e conteúdo do ensino médio. E provavelmente você fez isso de propósito, pra dar uma elevada no seu ego e você se sentir melhor, humilhando a gente, né? Pois é, comigo não deu muito certo. Quem sabe na próxima. A turma toda ficou em choque com a Maria. Olha, deu vontade de aplaudir, mas a única pessoa que bateu palma foi a Lívia sozinha, ficou uns 2 minutos batendo palma e acompanhou ela, abaixou a cabeça e fingiu que nada estava acontecendo. A Lívia era meio lertinha mesmo. Quando a Maria tava quase saindo pela porta, o professor falou que não gostou do tom que ela falou com ele e que ia ter que conversar com a mãe dela, que era uma das nossas professoras também. Ela nem ligou e foi embora do mesmo jeito. Mas antes, sem que quase ninguém percebesse, enquanto ela botava uma das nossas mochila, ela pegou um papelzinho, que era um papel da folha de rascunho que a gente utilizava pra fazer conta pra não ficar manchando a prova. Só que ao invés de fazer conta nesse papel, ela escreveu todas as respostas do teste inteiro. E esse papel bem dobradinho que tava com ela, ela jogou na mesa da Giovana. E lá embaixo no papel tava escrito que depois que terminasse de usar aquele papel era pra passar pro próximo do grupinho. E que aquilo ali era uma forma de agradecimento pelas vezes em que eu e os meus amigos defendemos ela. E agora que a gente tinha todas as respostas, só precisava ter cuidado na hora de passar o papel e de colar. Tava tudo ótimo! Até o irmão mais velho da Maria também ter terminado a prova, pedindo pra falar pessoalmente do lado de fora da sala com o professor. E assim que o professor voltou pra dentro da sala, falou que sabia que tinha gente colando, mas não sabia quem era exatamente. Mas que ele, o professor Walter, sabia quem é que tinha começado a passar as respostas. E antes, esse tivesse sido o único problema. Mas o problemão real aconteceu. Na outra semana magisterial com esse professor de novo, ele pegou a prova da Maria na frente de todo mundo, começou a rasgar ela, falando que ela estava de recuperação, pois o próprio irmão dela fofocou que ela tinha passado a resposta para um monte de alunos. E a Maria, vendo a prova dela toda rasgada, ouvindo a grosseria do professor e vendo quão caiu o irmão dela tinha sido, ela não ia deixar daquele jeito. Aí, meu filho, nesse momento, o barraco estava armado. Não esqueça de acessar bui.com, utilizar o cupom ROMIN para obter rodadas grátis, gente.